Boa noite, bom domingo, igreja. Vamos começar mais uma celebração. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez nós estamos reunidos na casa que o Senhor chamou de casa de oração, reunidos em Teu nome para falarmos a respeito de Ti. Que o Senhor esteja presente aqui, que o Senhor faça presente aqui, que nós possamos, tudo aquilo que nós vamos cantar, que seja para Ti, que o nosso coração esteja entregue, que a nossa mente esteja voltada a tudo que compete ao Teu reino, para que nós possamos fazer a Tua vontade, que nós não tenhamos como contar os motivos de agradecimento por nós estarmos aqui louvando o Teu nome, que seja assim por toda a eternidade, mas que nós possamos começar aqui, como Teu povo, como Tua igreja, como Tua congregação, que nós possamos agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fará nas nossas vidas, mas por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, falando de 1000 motivos que nós temos para agradecer o nome dEle. Para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, por tão grande amor que recebi, graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer. Jesus, por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, grandes obras de Tuas mãos, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo Teu cuidado que é sem fim, Jesus. Autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração, Jesus. Graças a Deus, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou. Tudo que fizeste a mim, graças dou.
Graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou, graças dou, Jesus, graças dou. Graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Ele que é digno de todo louvor, de todo o nosso agradecimento, de toda a honra, de toda a glória. Nós só temos a agradecer ao nome dEle, aquele que faz o nosso coração queimar, aquele que a cada vez que nós ouvimos falar dEle, a cada vez que nós estamos na companhia dEle, nosso coração queima de amor por Ele, aquele que nos faz ter vontade de acordar todo dia, aquele que é o motivo de nós levantarmos e falarmos com as outras pessoas todos os dias. Ele está no meio de nós, e é a Ele que nós vamos cantar, nós vamos continuar louvando, vamos continuar percebendo e atraindo a presença dEle de forma especial aqui essa noite, porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Desarrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa,
certeza, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Lugar de lugar de honra. Reconhecemos quem Tu és. Reconhecemos quem Tu és. Amém, amém. Nós que estamos aqui, nós tínhamos todas as escolhas do mundo para fazer, mas nós escolhemos a boa parte. Jesus para Marta diz: Marta, Marta, você há tanto tempo vive comigo, você ainda não entendeu que tudo o que está aqui nessa terra é pequeno, perto da companhia, perto da oportunidade de estar diante da presença de Deus. Jesus disse que nós temos tempo para fazer jejum, nós temos tempo para oferecer sacrifícios, mas o que Ele quer neste momento é a companhia dEle conosco. É nós escolhermos a boa parte. Nós temos tantas opções, irmãos, e todas as opções são válidas, mas neste momento nós escolhemos estar aos pés de Jesus, porque nós entendemos que essa é a boa parte. E nós vamos cantar isso. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que Tu és. Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, Teu valor é maior.
encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus. Glória a Deus.
ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva.
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós estaremos, assim como essa música disse, com toda a criação, por toda a eternidade, para sempre, sempre, sempre louvando o Teu nome. E nós temos o privilégio de fazermos isso hoje aqui. Nós temos a oportunidade de louvarmos o nome de Jesus aqui. Que a gente aproveite este momento de louvarmos, de reconhecermos essa grandeza de Deus hoje, aqui, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Enquanto a gente canta a próxima música, quem tiver as contribuições para trazer aqui à frente, quem tiver a forma financeira de prestar esse louvor, esse agradecimento a Deus, e também quem entende que nós fazemos parte de um povo, de uma família, que nós estamos tendo a oportunidade de contribuir para essa causa que é eterna, que começou antes de nós estarmos aqui, que começou antes de nós nascermos, e que vai durar por muitos anos, e que quando acabar essa humanidade, essa história, ela vai durar por toda a eternidade. Enquanto nós cantamos essa próxima música, quem tiver essas contribuições, podem trazer aqui à frente, como um gesto de que eu faço parte de tudo aquilo que o Senhor faz hoje aqui. Ele não precisa de mim, mas Ele pode contar comigo. Ele não depende do meu dinheiro, mas Ele conta, Ele olha nos meus olhos e me chama gentilmente a fazer parte, a me colocar à disposição daquilo que Ele planejou para o louvor, a honra, a glória dEle, mas Ele conta comigo e com cada um de nós. Então, enquanto nós cantamos a próxima música, quem tiver as suas contribuições, pode trazer aqui à frente. Quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque te amo. Estar aqui para fazer uma canção. Eu não quero estar aqui para pedir algo de tuas mãos. Eu só quero estar aqui porque te amo. Porque te amo. Eu paro todas as coisas, porque te amo, me prostro diante de ti, porque te amo, escolha a boa parte, que é estar aqui,
quer te adorar, Senhor, quer te ouvir, quer estar aqui, porque te amo. Eu não quero estar aqui por obrigação, eu não quero estar aqui por religião, eu só quero estar aqui porque te amo, porque te amo, eu paro todas as coisas, porque te amo, me prostro diante de ti, porque te amo, escolha a boa parte, quer estar aqui, quer te adorar, Senhor, quer te ouvir, quer estar aqui, quer estar aqui, quer te adorar, Senhor, quer te ouvir, quer estar aqui, porque te amo. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós já sentimos que o Senhor se faz presente, que o Senhor está conosco aqui essa noite. Que tudo aquilo que nós cantamos seja sincero, seja do nosso coração, que a gente realmente escolha a boa parte, que a gente realmente sinta que o Senhor está conosco, que a gente decida seguir ao Senhor, que a gente escolha estar ao teu lado, porque o Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Que nós nos coloquemos à disposição da tua obra, que nós enxerguemos aquilo que o Senhor enxerga, que a gente vá atrás daquilo que o Senhor vai atrás, que a gente vá atrás daquelas pessoas que o Senhor iria atrás, que o Senhor nos chama, que o Senhor nos convida a buscar, que nós queiramos, que a gente tenha vontade de fazer aquilo que o Senhor fez, aquilo que era a tua vontade, porque o Senhor disse que a tua vontade era a vontade do Pai que está no céu. Que essa seja a vontade do nosso coração, que aquilo que nós formos ouvir agora faça parte da nossa vida, que isso defina quem nós somos. Nós queremos e nós somos seguidores de Jesus, que chama o Deus de Pai. Que o Senhor nos ajude, que o teu Santo Espírito nos auxilie nessa missão. Essa é a nossa oração, com nossos corações gratos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças já até desceram. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10.
antes de nós lermos, quero saber o que você tem de costume. O que você costuma fazer? Onde você costuma ir? O que você costuma ouvir? O que você está habituado a ver? Quando as empresas que medem a audiência de emissoras de TV, de emissoras de rádio, agora dos aplicativos de streaming, vão medir a audiência, tal horário mais pessoas assistem mais a televisão. Olha, nessa faixa de horário, as pessoas assistem este programa. Quando elas vão medir e separar, classificar, definir as métricas que elas vão entregar a essas emissoras, para que as emissoras vão ao mercado, falar, ó, anuncie com a gente, porque você tem uma audiência de tantas pessoas, então a sua marca vai aparecer para tantas pessoas. Eles percebem hábitos, eles percebem costumes. Não à toa, à tarde, a maioria da programação é voltada para a mulher. Antigamente, de manhã, a programação era praticamente toda voltada para as crianças. A gente sabe que passou das 10 da noite, a programação já fica mais madura, porque eles percebem esses hábitos. Olha, na faixa vespertina, entre as 6 e as 8, às 9, as pessoas estão chegando do trabalho, então é um hábito se atualizar. Então, nessa faixa, você encontra os telejornais. Eu tenho muita saudade de uma época em que tinha uma rádio FM mesmo, como os maias, como os astecas. Eu gosto de rádio. Tinha uma rádio que era rádio trânsito, porque eles perceberam o hábito de quando você está numa avenida e aquela avenida para, você quer saber o que está acontecendo. E nada mais dinâmico, nada mais atualizado 100% do que você ligar o rádio no carro. Qual que é o seu hábito? Quando a gente vai conhecer, eu não sei se vocês, quando foram conhecer o seu namorado, sua namorada, foram assim, mas geralmente, quando a gente vai conhecer pessoa nova, a gente fala assim, o que você gosta de ouvir? O que você costuma ouvir? E com base na resposta da pessoa, a gente quase que define o que ela é. Olha, eu gosto de ouvir rock. Aquela imagem já monta na sua cabeça de quem aquela pessoa possivelmente, provavelmente é. Onde você costuma ir? Quais os locais que você costuma frequentar? Quais são os seus hábitos? A gente fala assim, olha, eu costumo ficar em casa, e a gente já monta a imagem da pessoa que é uma pessoa caseira. Olha, eu gosto de viajar, eu tenho o hábito de sair de casa. A gente já pensa que é uma pessoa expansiva. O que você gosta de fazer? O que você gosta de ouvir? O que você gosta de falar? O que você costuma falar? Quais são os seus assuntos que naturalmente brotam de dentro de você? Eu me lembro de um episódio em que alguém perguntou para mim, o que você costuma falar? E eu, todo inocente, ou cheio de mim, eu falei, eu gosto de falar de tais coisas e futebol. Mas eu não gosto muito de futebol. E aí a pessoa pediu o e-mail. E o meu e-mail continha um time de futebol. O que eu estou habituado a falar? É tão natural, é tão evidente, é tão latente dentro de mim este tema, que mesmo que eu fale, eu não gosto muito de futebol, está nas minhas marcas, é registro. E a gente já monta, opa, aquela pessoa é uma pessoa que costuma gostar de futebol, que costuma gostar deste tema. Aquele assunto causa paixão, traz emoção naquela pessoa. Quais são os nossos costumes? Quais são os nossos hábitos? Olha como isso é tão forte. Quando a gente quer pensar em um país, a gente invariavelmente pensa nos costumes daquele país.
Vamos para a Itália? Ah, não, eles costumam comer muita massa. Eles costumam fazer gestual com a mão. Vamos para a Rússia? Não, os russos têm um costume de ser mais frio. As pessoas, inclusive, elogiam os brasileiros exatamente por causa disso. É costumeiro ser um povo mais hospitalar, mais alegre, mais passional. A gente pensa não apenas em pessoas, mas em povos, em culturas. Os desenhos antigamente eles faziam isso, né? Olha, aqui a gente tem como costume fazer isso. Olha, no nosso reino, a gente tem como hábito fazer tal coisa. Esses rituais são costume aqui da nossa região, da nossa sociedade, do nosso reino. Nos filmes também aparecem isso, quando tem esse intercâmbio de países. Olha, eu estou indo para um país estranho, um país desconhecido, eu presto atenção nos costumes. Tem aqueles filmes que focam exatamente nessa estranheza, né, de costume. O sotaque. Eu tenho o costume de falar de tal forma, e a gente cria aquele bloqueio. Opa, eu não sou acostumado com essa forma de agir. Quem gosta de acordar cedo não é acostumado em ficar um tempo na casa de quem gosta de acordar tarde. Olha, 4h30 eu estou de pé. E aí você fica até as 9h45 lá esperando o restante da casa, que está acostumado a acordar tarde, se levantar. O costume é algo que brota naturalmente e define quem nós somos. Não à toa, a Carol vai dizer se é coincidentemente, as fantasias, elas são chamadas de costume no idioma inglês. Não à toa, coincidentemente ou não, se você não coloca o paletó combinando com a calça, você está vestindo um costume. Aquela roupa é a sua identidade onde você vai. A fantasia é a identidade que você está assumindo numa festa, no lugar que você vai. O costume é a nossa identidade. Aquilo que você é acostumado a fazer, que te incomoda quando você é impedido de fazer. Tal pessoa tem um costume, ela está acostumada a andar. Não, eu tenho medo de andar em tais lugares, mas aquela pessoa está acostumada. E a gente pensou, opa, aquela pessoa é uma pessoa corajosa. Mas aquela pessoa, ela criou a identidade dela com este costume. Irmãos, não mintam. Tem lugares que a gente morre de medo de andar, e a gente fala assim, nossa, aquela pessoa que anda ali é corajosa. A gente passa por lugares, por exemplo, um lugar escuro aqui na região, a gente pensa, aquela pessoa é corajosa de andar lá. Mas nós estamos acostumados com hábitos que outras pessoas falam, você é corajoso, hein? Esse tempo de virada, você deve ter passado por um mercado, por uma padaria, em que num frio de 10 graus tinha alguém com camiseta, sem blusa. E você pensou, ou é louco ou é muito corajoso. Mas aquela pessoa está acostumada a andar no frio. Estamos vendo este campeonato de futebol em que europeus estão reclamando do calor excessivo do verão dos Estados Unidos. Mas os brasileiros estão acostumados a jogar assim. Há até uma brincadeira falando assim, já que os europeus estão reclamando do calor, vamos colocá-los para jogar numa altitude agora. Vamos colocar eles para jogar na Bolívia, para eles sofrerem. Porque os bolivianos estão acostumados a jogar sem ar, praticamente. E quem já foi em Campos do Jordão sabe que faz uma diferença, hein? Mas aquele povo é acostumado, é a identidade daquele povo. Nós somos um povo que sabe respirar com menos oxigênio. E eu não quero aqui falar de forma científica, não, se eu falei alguma coisa errada. Não é oxigênio, ó, o ar é rarefeito, mas é outra coisa que interfere. Não, eu estou mostrando que os costumes, aquilo com que a pessoa é acostumada a viver, define a sua identidade. Você sabe de quem você está falando
com base no costume daquela pessoa. Não foi diferente com os hebreus, com os judeus, com o povo de Israel. O povo de Israel, ele foi moldado, ele foi forjado com costumes. A gente sabe que se você encontra um menino num processo de circuncisão, você está diante de um rito judaico. Eles tinham o costume de celebrar esse rito de iniciação. O povo de Deus, ao longo do deserto, se acostumou a não comer carne de porco, a se abster de certas práticas anti-higiênicas. E essa cultura, esse hábito, perdurou por todo esse tempo, a ponto de hoje, judeus adotarem o mesmo costume, o mesmo hábito. Eles se definem pelo costume. A gente encontra 100 anos, 200 anos antes de Jesus vir à Terra, os helênicos, os gregos, atacando exatamente os costumes do povo de Israel. Eles tinham costume de preservar a vida do porco, nós não vamos comer carne de porco. Os gregos foram lá e atacaram exatamente esse costume. O nosso costume é de preservar, de sacralizar o templo. Os gregos, os helênicos atacaram este costume. Nós temos o costume do pudor social. Os helênicos foram lá e atacaram esse pudor social, porque eles sabiam que o povo de Israel era definido também pelos costumes, aquilo que eles tão naturalmente faziam. A gente lê no Pentateuco ainda, olha, ensine o seu filho ao levantar, ao comer, até a hora de dormir, e andando pelo caminho. Façam isso em qualquer situação, falem da lei de Deus. Os judeus tinham como costume se deleitar nas leis de Deus. Não à toa, a coletânea de músicas que nós temos na nossa própria Bíblia era costume para eles. Eles eram habituados a cantar os salmos. E há um salmo exclusivamente dedicado à palavra de Deus. Não à toa o maior deles, Salmo 119. Era costume deles. Eles faziam de forma natural, brotava de dentro deles, era a identidade deles. Era o povo que amava a lei de Deus. Veio Jesus, ele alertou sobre alguns perigos, alguns riscos que os judeus estavam caindo ou estavam vulneráveis a cair nessa relação com o Pai, com a lei do Pai. Jesus estabelece a sua reunião, a sua assembleia, a sua eclésia, que nós chamamos de igreja. E essa igreja também foi moldada por costumes. Essa igreja, ela foi ensinada através de hábitos. Essa igreja, ela nasceu acostumada a certos padrões, a certos conceitos, mas também a certas atitudes. Alguns judeus aderiram a essa igreja de Jesus. Eles receberam essa palavra de Jesus. A história diz que isso não foi aceito de forma tão bondosa, de forma tão simpática, por aqueles judeus que não aceitaram. Eles começaram a ser perseguidos por causa dos costumes. Vocês estão abandonando os nossos costumes para seguir outros. E os nossos costumes? E os nossos hábitos? Onde vocês vão encaixar isso na vida de vocês agora? O autor de Hebreus, ele se demora em 8 capítulos dessa carta a explicar que aqueles costumes, para quem recebeu a mensagem de Jesus, são válidos, mas não são suficientes, nem necessários, nem exigidos. E aí começa o capítulo 9. Ele vai falando sobre o ministério de Jesus, como Jesus é maior do que aquilo que eles estavam acostumados
a ouvir, a fazer, a receber, a falar. E aí o autor de Hebreus, ele aplica isso. Vocês querem um costume? Então vou lembrar para vocês o costume que Jesus ensinou. Vocês estão carentes de hábitos que vocês tinham de forma tão bem consolidada na época em que vocês estavam vinculados à tradição judaica? Calma aí que eu vou lembrar vocês que também há hábitos nessa nova igreja, nessa congregação, nesse novo ajuntamento, nesse grupo do qual vocês agora fazem parte. Existem hábitos. E nós chegamos no capítulo 10. Hebreus 10, a partir do verso 20. Nós sabemos que a Bíblia, ela é inspirada, ela é divina pelo Espírito Santo, mas as divisões não. Mesmo assim, na Bíblia de vocês deve estar um subtítulo antes do verso 20, algo parecido com acesso à presença de Deus, ou incentivo, esperança à presença de Deus. E ele começa assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos de quem? De Jesus, com um coração sincero, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, faço admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A gente vê aqui costumes. No capítulo 3, o mesmo autor, ele fala assim: nos aproximemos da presença de Deus no dia que se chama hoje, não correndo o risco de sermos enganados pelo nosso coração. Aqui no capítulo 10, ele fala assim: e nos congreguemos, e a gente se reúna na prática, na incitação, no incentivo das boas ações, ainda mais agora que vocês estão percebendo que o dia do Senhor está chegando. Qual que é o hábito? O hábito da igreja. O que Jesus acostumou os seus seguidores a viver? A comunhão, a congregação. Jesus gostou de gente e acostumou os seus seguidores a fazer o mesmo, a gostar de gente, de pessoa, a gostar de estar reunido. É interessante que o subtítulo tem tudo a ver com o que ele fala a seguir, porque ele fala sobre uma aproximação a Deus através de Jesus. Mas como isso se dá de forma prática? Na congregação. Como que a gente se aproxima de Deus? Como que a gente se aproxima deste sacrifício do qual ele cita aqui, sendo Jesus o sacerdote? Através da reunião. Igreja é o lugar de comunhão, é o lugar de nos reunirmos. Por que nós somos obrigados? Porque é pecado? Porque a gente precisa? Não, porque Jesus acostumou os seus seguidores a viver assim. O que nos define? O que cria a nossa imagem como cristãos para o mundo hoje? Nós nos reunimos em nome dele.
nós reunidos incentivamos uns aos outros a prática das boas obras. Irmãos, o ambiente de comunhão nos protege da pretensão de nós acreditarmos que nós não precisamos de ninguém, de que nós não temos nada a aprender com alguém. Isso nós temos na comunhão. Nós somos alimentados da nossa esperança, daquilo que nos é mais caro na nossa fé, na comunhão. Ele cita aqui, mas nós podemos nos lembrar de Paulo, por exemplo. Vocês se reúnam para edificarem uns aos outros. É como, e não necessariamente, como se a minha jornada dependesse da sua e a sua dependesse da minha. Nós temos uma jornada individual, mas ela passa também pelo serviço comunitário. É muito bom e é reconfortante nós virmos para a igreja para ouvirmos algo de Deus, para nós recebermos algo de Jesus, mas esse não é o fim da nossa espiritualidade. Aquilo que nós recebemos, nós transmitimos. Os discípulos, eles foram acostumados a fazerem isso. Aquilo que vocês estão vivendo agora, se preparem bem, porque vocês farão aos outros. Aquilo que vocês ouvem aqui, vocês vão transmitir sobre os telhados. Ide por todo mundo, fazendo exatamente o que eu fiz com vocês. Vocês foram acostumados a estarem na minha companhia. Agora se acostumem a estarem na companhia uns dos outros. E aí você pode pensar assim, mas olha, é difícil, viu? Como é difícil esse ajuntamento, eu conviver com pessoas com as quais eu não tenho nenhuma identificação. Como dá problema a gente conviver. E é aí que você entendeu a comunhão. É aí que você percebeu o que significa a igreja de Jesus. Irmãos, é difícil, é. Não à toa, metade do Novo Testamento é exatamente para isso. Paulo ia nas igrejas e percebia que a comunhão lá precisava de conserto. E ele corrigia a comunhão. Ele corrigia a reunião. Mas ele acreditava, a ponto de falar, cada vez que vocês se reunirem, edifiquem uns aos outros. Que cada vez que vocês se unirem, que seja para cada um apontar ao outro o caminho do céu. Porque este é o costume da igreja de Jesus, a comunhão. O costume, aquilo que define a identidade dos seguidores de Jesus, é eles quererem, de forma natural, estar reunidos em nome dEle. Em nome dEle. É a gente ter vontade de estar aqui. É a gente, inclusive, pensar aqui quando não está aqui. Ou não necessariamente aqui. Nós encontramos alguém na rua e a gente conversa sobre coisas que nos conectam a Jesus. E parece de forma tão leve. A gente, de repente, se encontra num ambiente tão diferente daquele que a gente estava 10 minutos antes. É sobre isso que Jesus está falando. Jesus nos acostuma a estar reunido em nome dEle. Mas isso não porque é pecado, porque precisa para ganhar, para receber, não, de forma natural. Aquilo que você até se incomoda quando é privado de fazer. Porque de forma tão espontânea surge dentro de você, assim seja a reunião em nome dEle, em nome de Jesus. Irmãos, os primeiros cristãos, eles eram chamados de canibais, porque eles se reuniam com tanta frequência para celebrar a ceia do Senhor, que quando as pessoas passavam na frente de alguém que era cristão, ou de um local que recebia uma reunião dos cristãos, e ouvia isso, é o meu corpo, comam, só pode ser canibal. Virou identidade dos cristãos, eles estarem reunidos em nome de Jesus. Que a gente aproveite, irmãos, que a gente se deleite nessa comunhão aqui.
que essa seja a nossa vida, não parte do nosso cotidiano, da nossa semana, mas que essa reunião, que a comunhão uns com os outros, seja a nossa identidade. Olha, o Daniel é alguém que se reúne em nome de Jesus, e cada vez que eu me encontrar com ele, de uma forma ou de outra, ele vai falar sobre Jesus, porque ele quer que eu me conecte a Jesus como ele se conectou. E eu sei que a Jane estará todo domingo reunida em nome de Jesus. Não sei onde encontrá-la durante a semana, mas eu sei que a Jane está reunida em nome de Jesus. Ela está ligada a Jesus individualmente, mas isso extravasa e ela serve aos demais. Ela se oferece, ela ministra na vida dos outros. Ministério, irmãos, é serviço. Ministério é eu me colocar à disposição de vocês. Ministério é você se colocar à disposição um do outro, em nome de Jesus. Que a gente assimile essa identidade, essa cara, essa imagem, que quando alguém nos vê reunido, em nome de Jesus, saiba, ali tem um cristão. E o convite essa noite para encerrar, irmãos, é se a gente ainda precisa entender isso, é que a gente veja o valor de estarmos reunidos em nome de Jesus. É bom nós estarmos reunidos na internet, né? Olha, eu estou vendo tal culto de tal igreja. Olha, eu estou vendo tal música cristã. Olha, eu estou acompanhando tal conteúdo que se diz evangélico. Mas Jesus, ele nos traz a importância prática de nós nos reunirmos. Através da reunião, nós sabemos do que falta no outro. E aí assim a gente consegue ensinar, corrigir, consegue fazer crescer o outro. Eu acho fantástico. De um lado eu fico um pouco bravo, mas eu acho tão fantástico quando Judas, ele conectado, ele unido, ele reunido com os cristãos da igreja dele, percebe, opa, eu estava preparando aqui um texto muito legal, eu estava aqui escrevendo um livro top que vocês iam adorar, mas eu entendi que há demanda aí. Eu vou parar minha produção aqui porque eu preciso ajudar vocês. Olha aqui, eu estava preparando uma tese de mestrado, de doutorado aqui, mas é mais importante eu ajudar vocês, porque eu estou unido, eu estou reunido com vocês, então eu sei do que vocês precisam. Vocês podem precisar daqui a 300 anos, e aí Deus dá um jeito de mostrar para vocês aquilo que eu estava escrevendo. O que é importante para vocês hoje. E aí Judas escreve a sua carta, tão pequenininha, antes de Apocalipse, mas voltada a demandas daquela época, porque eles estavam reunidos. Porque Judas não estava alheio ao que estava acontecendo com seus irmãos. Olha, a minha jornada é só com Cristo. Eu não estou importando com o que está acontecendo aqui. Não. Vocês são parte da minha vida. Então, por mais interessante que estivesse minha produção aqui, eu preciso ajudar vocês. Vocês são capazes de mais. Eu posso estar no nível teológico lá na frente, mas no nível prático, eu quero estar com vocês. Olha, eu posso ter vivido com Jesus e vocês não, mas hoje eu quero estar na mesma experiência de vocês. Eu quero ter as mesmas histórias que vocês. Eu quero que nós sejamos um, porque Jesus foi um comigo, e eu quero que seja com vocês. Eu quero que seja entre nós, e eu quero que seja a partir de nós. Irmãos, isso faz toda a diferença. Nós não somos a igreja que reivindica nada, mas que oferece aquilo que nós recebemos. Nós somos a igreja que não segrega, mas que acolhe. Nós somos uma igreja que não dá conta apenas da nossa história, mas que se aproveita, que assimila, que reconhece a história um do outro. Muitos teólogos falam assim, a salvação é individual, Jesus elegeu uns, Jesus de forma prática elegeu o seu povo. Você faz parte dele? Então se reúna, se acostume em estar reunido no nome de Jesus. Que essa seja a nossa vida, a vida dessa igreja,
e a partir dessa igreja, a vida de cada um de nós. Que essa seja a nossa vida de comunhão, de congregação, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé para encerrar essa reunião em nome dele essa noite. Oremos. Pai, muito obrigado pela sua palavra, que não falou apenas comigo, mas falou conosco. Muito obrigado porque a palavra direcionada a mim pode ser alcançada por outros. Muito obrigado porque esse ambiente aqui nos proporciona a experiência de não cairmos no engano de que o Senhor se preocupa apenas comigo, mas a partir de mim o Senhor se preocupa com os demais. Muito obrigado porque nós entendemos essa noite que nós não somos lagoa de águas vivas, mas nós somos rios de águas vivas que alimentam qualquer lugar em que nós passarmos. Muito obrigado porque nós fazemos parte de um povo que busca unido louvar o teu nome. Aquele povo que busca reunido a tua orientação. Aquele povo que se alegra junto naquilo que o Senhor faz no meio deste povo. Aquele povo que chora junto. Aquilo que o Senhor nos instruiu a fazer. Que o Senhor se faça presente no meio de nós. Que onde nós formos, nós levemos essa comunhão e esse desejo, este hábito de querermos aproximar e nos aproximar uns dos outros. Que as pessoas tenham vontade de aproximar-se da gente, assim como nós tão gentilmente, tão cativantemente nos aproximamos de Ti. Que essa seja a nossa imagem, que essa seja a nossa identidade, que esse seja o nosso desejo a partir de hoje. E se nós já percebemos essa vontade, que o Senhor faça nós nos aproveitarmos a cada dia, que isso não caia na rotina, e que a gente se alegre cada vez que a gente entende, que a gente se lembra que a nossa identidade está baseada na comunhão, assim como o Senhor é um. Que o Senhor Espírito Santo nos ajude nessa missão, que o seu Espírito ilumine os nossos passos, para que nós intencionalmente busquemos a comunhão uns dos outros. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Não nos esqueçamos, quarta-feira, temos o estudo às 20 horas, a respeito deste Jesus. A sexta-feira, nós não teremos os departamentos, de forma excepcional, porque sábado teremos nosso encontro de casais. Quem tiver interesse, entre em contato conosco às 19 horas, nós passaremos mais informações, mas nós aprenderemos como incentivarmos uns aos outros, como sermos um no nosso casal, em casa, no nosso lar, casais que se incentivam. Às 19 horas, no sábado, nós temos encontro marcado com os casais. E domingo, reunidos, como hábito, como é de costume. Não como é de costume de quem se acostumou a viver longe de Deus, mas nosso costume de aproximando uns dos outros, estamos mais perto de Deus. Às 19 horas estaremos novamente aqui na igreja. Amém? Estamos encerrados.